Meus irmãos, graças a Deus, mil vezes, mil louvores. Nosso coração, ele deve ser conhecido com um coração cheio de gratidão ao nosso Senhor, porque o que Ele fez por nós, irmãos, é muito maior do que aquilo que podemos imaginar. Ele nos deu perdão eterno, né? Perdão eterno. Isso aí, irmãos, foi um preço custoso, alto para Ele, e por conta disso temos muito que adorá-lo, louvá-lo por aquilo que Ele é. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Provérbios capítulo 14, versículo de número 26 e 27. Lembrando aos irmãos que hoje é a Assembleia, né? Então, a gente tem sempre esse primeiro momento, porque nós entendemos que antes de tratarmos das coisas temporais, a gente precisa tratar primeiro das coisas espirituais. Então, nessa noite, a gente está aqui para ouvir também a palavra do nosso Senhor. Você que está em casa também, acompanhe a leitura, Provérbios, capítulo 14, versículos 26 e 27, são 2 versículos apenas. Nós iremos, nessa noite, tratar sobre o tema, o temor do Senhor na vida dos filhos de Deus. Então, vamos entender um pouco mais desse temor e ver como ele é uma bênção na nossa vida, né? Viver com o temor do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 14, versículo 26 e 27. Quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Vamos repetir todos juntos, vamos lá? Quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Feche seus olhos e ore mais uma vez. Pai, diante do que já foi pedido aqui, nós te rogamos, nos ajuda, Senhor, nos auxilia nessa noite a entender a Tua palavra. Tu sabes o que cada coração que está aqui nessa noite necessita da Tua parte. Eu te peço, tenhas misericórdia de nós. Nos agracia com a Tua palavra, fortalece a nossa fé, nos dá sabedoria, Senhor, para viver aqui de forma temente a Ti e vivendo, então, assim no caminho que Te agrada. Eu te peço e já te agradeço, sabendo que o Senhor irá fazer bem mais, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, meus irmãos. Todos nós temos que fazer escolhas nessa vida. Inevitavelmente, a gente precisa escolher quando decidimos vir aqui nessa noite, estar aqui nessa noite, abrimos mão de deixar o conforto da nossa casa, de deixar talvez o sofá lá para participar ou assistir o culto, participar do culto em casa. As escolhas nessa vida são inevitáveis. E toda escolha que nós fazemos, irmãos, ela está fundamentada em algo. Nós acreditamos que temos ali um fundamento capaz de mostrar que o que nós escolhemos, o que nós decidimos para a nossa vida, desde a pessoa com quem vamos casar, até onde vamos morar e onde vamos estudar ou trabalhar, tudo isso está fundamentado em algo que acreditamos que vai nos dar condições de ter uma vida segura, uma vida inabalável aqui nessa terra. É a mesma coisa que acontece com o construtor. Quando o construtor vai levantar as paredes da sua casa, a primeira coisa que ele se preocupa é com o fundamento, o alicerce, porque se ele começar a construir sem alicerce ou num terreno vulnerável, a casa não vai ficar em pé, ela vai cair. E todos nós temos um alicerce, e esse alicerce é que vai fundamentar as nossas escolhas, e nós vamos poder dizer com segurança, olha, eu estou fazendo a melhor escolha da minha vida, porque eu estou fazendo baseado nisso que é a minha segurança. Meus irmãos, o texto aqui de Provérbio nos dá um discernimento acerca de uma questão fundamental. E a questão ou a pergunta, nossas vidas estão baseadas no temor do Senhor? As nossas vidas estão baseadas numa escolha sempre reverente, que leva em consideração a vontade do nosso Deus, a lei do nosso Senhor, a direção que Deus tem para as nossas vidas? Irmãos, esses 2 versículos aqui desse provérbio nos permitem fazer essa reflexão, porque nós estamos a todo momento fazendo escolhas, e em boa parte delas, às vezes não pensamos bem em
se nós estamos fazendo realmente de acordo com a vontade do nosso Senhor. Meus irmãos, o texto aqui nos mostra esse discernimento claro, pois ele diz o seguinte, que quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos, né? E ele ainda diz, o temor do Senhor é fonte de vida, além de amparo, além de auxílio, é fonte de vida. É capaz de nos mostrar os caminhos dessa vida, nos conduzir na vereda da justiça, nos conduzir no caminho que glorifica a Deus e que é uma bênção na vida dos nossos irmãos. Meus irmãos, nossas vidas estão baseadas realmente nesse temor, é sobre isso que nós iremos nessa noite meditar um pouco mais. Vejamos aqui algumas bênçãos que esse texto revela para nós, bênçãos que estão na vida daqueles que vivem baseados no temor do Senhor. E esses que vivem baseados no temor do Senhor, eu gostaria muito que fosse você, que você pudesse se enquadrar nessa posição de alguém que vive fundamentado no temor do Senhor. Primeiramente, irmãos, uma vida baseada no temor do Senhor encontra direção de Deus para o dia de dificuldade. Uma vida que vive de forma reverente, buscando trilhar o caminho não do seu próprio coração, porque enganoso é o nosso coração. O nosso coração, ele é trapaceiro, ele sabota os nossos próprios planos, e nós precisamos voltar os nossos ouvidos para Deus, para a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é quem vai nortear, de fato, a nossa vida no melhor caminho. Meus irmãos, uma vida baseada no temor do Senhor encontra direção nos dias de dificuldade, porque nos dias de dificuldade, os nossos olhos parecem que começam a perceber quantas coisas tortuosas estão nos nossos caminhos. Quantas tentações se abrem nessa vida para que nós percorramos nessa direção desses caminhos e nos distanciemos do nosso Senhor. Mas aqueles que vivem baseados no temor do Senhor, eles vão perceber diante de si qual o caminho, a direção, o caminho reto que louva ao Senhor e que adora ao Senhor. O temor ao Senhor gera uma coisa em nossos corações, gera obediência. Quem teme ao Senhor dá prova disso, irmãos, pelo desejo que tem de ser fiel àquilo que Deus revela na sua palavra. Quando nós observamos a história do povo de Deus, irmãos, o que é que nós encontramos como uma grande tragédia? O povo deixou de temer ao Senhor. O povo colocou outros deuses no lugar do Senhor, consequentemente seguiram a vontade desses outros deuses, se distanciando da vontade do Senhor, e os seus caminhos foram caminhos de morte. O povo enfraqueceu espiritualmente, o povo deixou de ser luz do mundo e passou agora a ser uma luz apagada, uma vela sob um alqueire ou debaixo de uma vasilha. Meus irmãos, Salomão ele nos mostra que o temor está no princípio do conhecimento e da sabedoria. Aqui em Provérbios capítulo 9, versículo 10, volte aí algumas páginas, o texto diz o seguinte, Provérbios 9, 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, que se você, antes de tomar a sua decisão, você pensar em Deus, reverenciar a Deus, as suas escolhas demonstrarão conhecimento, te conduzirão no caminho da verdade. No paralelismo aqui desse provérbio, o paralelismo, irmãos, era um recurso muito utilizado na poesia hebraica, que era uma repetição de ideias que o autor fazia, muitas vezes para esclarecer, às vezes para elucidar e para expandir um pouco mais o conceito. Observe nas duas linhas seguintes, ele diz assim, ainda no versículo 10 do capítulo 9, ele diz, conhecer o santo é ter entendimento. O que é conhecer o santo? Conhecer o santo é saber quem Deus é. Conhecendo a grandeza de Deus e reverenciando a Deus pela grandeza dele, nós saberemos nos conduzir. Salomão nos mostra que o temor do Senhor é o princípio do saber. E nos dias de dificuldade, nos dias de trevas, nos vendavais que precisamos encarar nessa vida, precisamos estar bem fundamentados no temor do Senhor. Irmãos, o homem que busca viver para Deus, ele tem o amparo do Senhor. E aí o sábio, ele diz assim aqui no versículo 26, volte aí de novo para o texto inicial, ele diz, quem teme ao Senhor tem forte amparo. Que tipo de amparo é esse que ele está falando aqui?
O amparo, irmãos, de quem sabe que está na verdade. O amparo de alguém que pisa em terreno firme. Amparo, irmãos, que nos possibilita tomar uma escolha, tomar uma decisão, sem ter medo, porque sabemos que estamos dentro da vontade do nosso Senhor. Às vezes, irmãos, a gente encontra pessoas que medem uma boa decisão na sua vida a partir dos resultados daquilo que colherão com aquilo ali. Tem gente que acha que está seguindo no bom caminho, no melhor caminho, porque está ganhando mais dinheiro na decisão que tomou. Tem outros que acham que estão seguindo no melhor caminho, porque a partir dali vão ganhar status ou coisa desse tipo. Mas, irmãos, o melhor caminho é o caminho do temor do Senhor. E o temor do Senhor nada melhor, irmãos, do que ganhar dinheiro no temor do Senhor. Temente ao Senhor, prosperar, mas saber que estamos fazendo aquilo dentro da vontade do nosso Senhor. Nada melhor do que sermos exaltados por Deus, mas no temor do Senhor. No temor do Senhor. Então, meus irmãos, o homem que busca viver para Deus, ele tem um amparo forte. Um amparo, irmãos, que nos permite tomar decisões aqui nessa existência, porque estamos tomando decisão de acordo com a vontade do nosso Senhor. O temor do Senhor, ele ampara pelo menos de duas maneiras. Primeiramente, o temor do Senhor fortalece o nosso coração com a verdade, a certeza do caminho correto. O temor do Senhor também nos livra do juízo de Deus e das consequências do pecado. Porque quando nós estamos caminhando no caminho da sabedoria, no temor do Senhor, nós estamos andando no caminho reto. Nós não temos o que temer como juízo de Deus, por quê? Porque estamos na vontade dEle. Mas, irmãos, quando o homem decide trilhar o caminho tortuoso, um caminho paralelo à vontade de Deus, ele está debaixo de juízo. Os caminhos deles não são caminhos bons. Portanto, meus irmãos, apeguemos-nos à vontade de Deus, àquilo que Deus fala nesses dias de lutas que nós temos enfrentado. Porque as lutas, elas são ventos que são soprados contra as nossas paredes e vão provar se de fato o nosso fundamento está no temor do Senhor. Isso que você tem passado no seu trabalho, na sua casa, no meio da sua família, esse vento que tem soprado fortemente, é para provar os seus fundamentos, se você de fato tem ouvido e obedecido à vontade do seu Senhor. Meus irmãos, em segundo lugar, o sábio aqui, né, ele ainda nos diz algo mais. Uma vida baseada no temor do Senhor, irmãos, oferece segurança para a sua família. Um homem, uma mulher que teme ao Senhor, irmãos, é algo abençoado no meio da igreja. É uma bênção dentro da sua família. E ele vai mostrar isso aqui no versículo 26 ainda. Observe que ele na continuação diz assim, e isso é refúgio para os seus filhos. Aqui eu faço uma ligação com os tempos modernos que nós temos vivido, irmãos. Onde a família tem sido bombardeada, onde as pessoas acham que a coisa mais natural do mundo é você viver uma vida divorciada, você casa, amanhã você não está mais, os filhos confundindo, né, quem é pai, quem é mãe, e essa loucura, irmãos, que está acontecendo aí dentro das famílias, de forma que a consequência disso são filhos criados muitas vezes sem referencial, filhos que olham para dentro de casa e não têm um referencial de mãe, de pai. Mas aqui Salomão está dizendo o seguinte, que o temor do Senhor é refúgio, ou seja, guarda os filhos, é segurança para os filhos, porque, irmãos, nada melhor, nada mais abençoador para um filho do que ver a força, ver o temor do Senhor no relacionamento conjugal. Eu costumo dizer aos casais que têm filhos o seguinte: faça um carinho na sua esposa, no seu esposo, em frente ao seu marido. Sabe por quê? Porque é um presente que você dá ao seu filho. Antes de sair de casa agora, é engraçado. Aí eu fui lá, fui dar um abraço em Mirelle, né? E a Mariana estava lá. E ela fica olhando aquilo ali, né? E eu fico imaginando, eu digo, meu Deus, o que é que está passando nessa cabecinha dela quando ela vê uma coisa dessa, né? E aí, eu tenho uma ligeira impressão que ela fica dizendo o seguinte: no dia que eu tiver um marido, tem que ser assim. Eu vou ser uma mulher como a minha mãe está sendo, né? E a gente passa essa mensagem, né, através simplesmente da vida, da convivência, do relacionamento.
Meus irmãos, aqui o provérbio está dizendo o seguinte, que quem teme ao Senhor tem forte amparo e é refúgio para os filhos. É referência, é segurança para os filhos. Quem vive uma vida no temor do Senhor, irmãos, oferece segurança para dentro da família. É um homem de palavra, é uma mulher de palavra, é um homem que diz que vai cumprir e faz. A sua esposa pode descansar que ele vai fazer aquilo ali, que ele é um homem de palavra. Meus irmãos, algumas versões da Bíblia traduzem essa parte aqui do versículo 26 da seguinte forma: e também segurança para a sua família, né? Essa clareza aí, em vez de refúgio, né, uma linguagem mais imagética, né, uma imagem, ele diz segurança para a sua família. Irmãos, o temor na vida de um pai ou uma mãe gera segurança a seus filhos. Os filhos, eles sabem que encontram conselhos sábios na vida dos seus pais. E por que é sábio o conselho deles? É porque eles têm muito tempo, muitos cabelos brancos, né? Não, irmãos. É sábio porque está fundamentado na palavra do Senhor. Um tempo atrás, alguém conversava comigo e dizia: olha, mas eu já vivi tanto tempo, eu tenho tanto e tantos anos de evangelho, mas tem um problema, irmãos. Essa pessoa, toda vez que tomava uma decisão, era um problema para a sua esposa. Os seus filhos não queriam ouvir conselho dele de jeito nenhum. Sabe por quê, irmãos? Porque não são os cabelos brancos que nos dão sabedoria. A sabedoria, de acordo com o nosso Deus, está na palavra. Está naquilo que Ele fala, na lei que Ele revela. Era assim que Israel deveria viver a sabedoria, ser luz para o mundo, como ouvindo os conselhos de Deus revelados na sua lei e obedecendo. Confiando e dizendo: Deus falou, vamos seguir, vamos no caminho que Ele está ensinando. Meus irmãos, os nossos filhos precisam de conselhos sábios. E para darmos conselhos sábios, precisamos julgar as nossas escolhas, se elas estão fundamentadas na palavra do Senhor, naquilo que o nosso Deus nos ensina. Se você não tem feito isso, tem negligenciado essa consulta à palavra de Deus, é hora de se voltar para a palavra. É hora de buscar mais ela, é hora de entender mais a palavra, para que você, de fato, esteja tomando uma decisão, sabendo de que Deus te deu todos os princípios para você fazer aquela decisão e poder seguir no caminho dele. Abrindo um parênteses aqui, é verdade que, às vezes, Deus não é tão específico conosco, né? Ele não diz exatamente o bairro que eu vou morar, ele não diz exatamente qual vai ser a minha profissão, ele não diz. Mas, quando nós buscamos na palavra, nós encontramos ali os princípios que vão nortear, que vão nos fazer conhecer um pouco mais do nosso coração, né? Que é um terreno tão difícil de ser andado, né? E também saber os fundamentos, os princípios para tomar as nossas decisões. Na caminhada da vida, irmãos, a sabedoria é como uma placa que aponta o melhor caminho e atitude diante da nossa jornada. Se você veio dirigindo, você prestou atenção no bocado de placa, semáforo até aqui, né? Você não podia cruzar ali aquela lombada com 100 no seu carro, porque se você cruzar, vai arrebentar as molas, não é assim que acontece? Se você cruzar lá o semáforo no vermelho, você pode cometer um acidente em si e no próximo que está ali passando. As sinalizações estão lá dizendo a forma como você deve percorrer a sua caminhada. A sabedoria bíblica é assim. A sabedoria bíblica é Deus colocando placas em nossa vida, dizendo: olha, cuidado aqui. E Ele está dizendo aqui no provérbio o seguinte: aquele que teme ao Senhor tem forte amparo e é bênção para os seus filhos. Então, meus irmãos, busquemos o temor do Senhor, para que a gente possa oferecer a segurança aos nossos filhos, para que a gente possa ser amparado por Deus no dia de dificuldade. Irmãos, o que os teus filhos podem esperar dos teus conselhos? Sabe qual é uma das minhas orações para a minha velhice? Que eu não seja um velho ranzinza, mas que eu seja amado pelos meus filhos, que meus netos queiram meu colo, que mais do que isso eles queiram escutar do avô: vovô, como proceder? O que fazer? Meus irmãos, é um privilégio. Vocês que já têm aí uma certa idade, que estão gozando desse privilégio aí, louvem a Deus, irmãos, porque é Deus quem dá essa sabedoria, é Deus quem dá o tempo e é Deus quem nos conduz no caminho do Senhor. Então, meus irmãos,
que nós venhamos percorrer esse caminho aí fundamentados no temor do Senhor. O temor do Senhor nos faz lugar seguro, refúgio, um lugar, irmãos, em que nada pode abalar. Sabe por quê? Porque estamos bem fundamentados na rocha, na rocha. Quando Jesus terminou o seu sermão lá no monte, Jesus ilustrou bem a sabedoria, dizendo aos seus discípulos o seguinte: olha, vocês ouviram, não foi? Agora pratiquem, porque se vocês ouvirem e não praticarem, vocês serão como um homem imprudente, insensato, sem conhecimento. Vocês vão querer construir a vida de vocês na areia. E se você constrói alguma coisa na areia, não tem fundamento, e sem fundamento a casa cai, não suportam as provações e nem o juízo que está por vir, porque ele fala no contexto de juízo. Então, meus irmãos, o temor do Senhor nos faz seguros. É a segunda bênção, nos dá sabedoria nos dias de dificuldade e nos faz seguros para a nossa família, segurança para as nossas famílias. Por fim, uma vida baseada no temor do Senhor, ela também é abençoada com a longevidade. Ao invés de renil, né? Sabe o que é renil, né? Renil era uma pomada que as mulheres passavam, não sei se passam ainda hoje. Eu quando era mais jovem, via, né, lá em Macaparana, as mulheres comprando, minha mãe comprava, renil para as rugas não aparecerem, não demonstrarem a idade, né? Então estão lá passando para que as rugas não apareçam e pareçam ter uma idade que não tem, porque estão com o rostinho ali todo esticadinho, tudo, né? Ao invés de renil, queira a sabedoria, queira o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor, irmãos, nos dá uma vida abençoada com a longevidade. E o sábio vai dizer isso aqui para a gente, no versículo 27, observe aí, ele diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: quem teme ao Senhor e anda nos preceitos de Deus, na vontade de Deus, de acordo com a vontade do Senhor, vai se desviar do caminho que leva o homem a morrer mais cedo. E qual é o caminho do homem que morre mais cedo? O caminho da impiedade, o caminho do mal ao próximo, o caminho daquele que se envolve, irmãos, naquilo que não honra a Deus. E vocês podem lembrar aí de pessoas, de jovens que morreram cedo, e morreram cedo por quê? Porque estavam nos caminhos do Senhor? Não, porque estavam no caminho da impiedade, porque não viviam para Deus, mas viviam para o pecado e para fazer toda sorte de maldade. Não é que quem viva no temor do Senhor, isso aqui não é uma regra absoluta, tem crentes, jovens cristãos que morrem também cedo. Os provérbios são sabedorias, o provérbio não é promessa, não é certeza. Ele nos dá aqui a plaquinha, a placa que aponta o caminho que nós devemos seguir. Então, seguindo nesse caminho, nós temos uma forte probabilidade, uma grande chance de sermos abençoados com a longevidade, viver um pouco mais. Irmãos, lá em Provérbios capítulo 13, versículo 14, aqui no texto de Provérbios, ele diz o seguinte: o ensino do sábio é fonte de vida para que se evitem os laços da morte. Para que se evite os laços da morte. Agora à tarde eu falava para o meu filho, ensinava isso a ele. Caleb estava lá ouvindo e estava meio emburrado, porque não queria fazer uma coisa lá, e nós fomos orientá-lo. Ele disse: olha, Caleb, deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra do Senhor diz que honra pai e mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. É bênção do Senhor. Se você escutar os conselhos que os seus pais estão lhe dando, que são conselhos sábios, sua vida você vai viver um pouco mais. Você vai livrar os seus pés de muitos buracos que vão aparecer na sua caminhada. Agora, se você quiser seguir o curso aí do seu coração impulsivo, né, pelo pecado que está dentro de você, pode ter certeza, você não vai caminhar muito distante, não. Você não vai caminhar porque cedo ou tarde a vida vai cobrar de você, Deus vai cobrar de você, né, os seus caminhos. Meus irmãos, diz lá em Êxodo capítulo 20, 12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Como Israel agiu tolamente, irmãos.
Chega na terra prometida, Deus dá as condições para a aliança, e o que é que Israel faz? Se distancia de Deus. Os filhos começam a desrespeitar os pais, a desonrar os pais, colocam outro Deus lá, e aí a consequência é o exílio, o castigo de Deus sobre o seu povo. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, irmãos, eles cumprem esse mandamento, porque Jesus nos ensina a honrar os nossos pais. Além da longevidade, que é viver um pouco mais, né? Tudo que nós queremos, né? Ninguém quer morrer agora, a gente quer viver um pouco mais, e quando vem uma dor de cabeça, está lá, a gente já toma um remédio, que a gente quer viver um pouco mais. Irmãos, além da longevidade nessa existência, o temor do Senhor nos dá vida, e vida em Cristo Jesus. Como diz lá Jesus em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós vivemos no temor do Senhor, nós encontramos a vida, a própria vida de Cristo Jesus, que foi o maior exemplo, o modelo daquele que viveu realmente no temor do Senhor. A nossa longevidade e a dos nossos filhos depende disso. E eu pergunto mais uma vez, onde é que sua vida está fundamentada? Onde é que você tem alicerçado as escolhas da sua vida? Aquilo que você vai precisar decidir amanhã, você já pensou direitinho se vai decidir de acordo com aquilo que Deus ensina? Ou será que nem passou na sua mente isso e você vai simplesmente tomar a decisão de acordo com o que você julga que é melhor, porque o resultado vai ser bom, porque as pessoas vão aplaudir? Meus irmãos, nós que somos filhos de Deus, mais vale agradar a Deus do que aos homens. É bem mais precioso para nós receber da parte do Senhor o aplauso dele, o louvor dele, do que receber rios de dinheiro aqui nessa terra, ou a melhor e maior de todas as posições que esse mundo possa dar. Meus irmãos, onde falta orientação na vontade de Deus, a vida se abrevia. Não se esqueça disso que eu estou lhe dizendo nessa noite. Você vai precisar lembrar disso todas as vezes que os seus netos, os seus filhos chegar para você. Diga para ele, meu filho, minha filha, onde não há vontade de Deus, a vida se abrevia. A vida se torna curta, não há longevidade. Portanto, meus irmãos, busquemos colocar o temor do Senhor no fundamento da nossa vida. Eu sei que eu estou chovendo aqui no molhado, amém? Porque eu estou dizendo para servos de Deus, homens e mulheres de Deus, que temem ao Senhor. Mas se por uma razão ou outra você não parou para pensar sobre isso, nessa noite, aproveite essa oportunidade para reavaliar essa decisão que você precisa tomar. E perguntar, realmente, eu estou agindo fundamentado no temor do meu Deus? E o que é o temor do Senhor? Agir, sabendo quem Deus é, conhecendo o que Deus ama, buscando o que Deus busca, né? Desejando o que Deus deseja. Quando nós agimos assim, meus irmãos, nós agimos no temor do Senhor. Nos dias de provação, se você estiver fundamentado no temor do Senhor, podem bater os ventos, podem transbordar os rios sobre a sua vida, mas não vão te derrubar, porque você está na verdade. Naquele grande dia, quando Jesus vier e vier julgar todo mundo, pode ter certeza, irmãos, de pé só ficarão aqueles que estão com a sua vida fundamentada na verdade, no temor do Senhor. Meus irmãos, precisamos também temer ao Senhor, porque as nossas famílias precisam de segurança. As nossas famílias precisam olhar para nós e ver em nós uma fonte, e ver em nós um porto seguro, onde elas podem descansar o seu coração, e não ser uma fonte de tribulação maior, né? Porque às vezes a família não nos procura, porque é só problema que temos para falar. Meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos ensine a viver no temor do Senhor, porque no temor do Senhor nós temos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar nesse momento, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a viver, né, fundamentados na vontade dEle, na vida dEle, na santidade dEle. Feche seus olhos, se é isso que você quer, ore comigo, peça ao Senhor nessa noite. Meu Senhor, nós estamos aqui, Pai, para te pedir nesse momento, tenhas misericórdia de nós. Senhor, reconhecemos as escolhas, decisões que fazemos nessa vida, Senhor, que muitas vezes sequer paramos para orar e perguntar a Ti se é assim que o Senhor agiria.
E nessa noite nós nos arrependemos, Senhor, e pedimos a Ti que o Senhor nos conduza no bom caminho. Que o Senhor, Pai, nos ensine todos os dias e todos os momentos a estar lembrando daquilo que Tu és, Senhor, para agirmos de forma correta, de forma que o Teu nome seja glorificado. Para agirmos como o nosso Senhor Jesus agiu, Senhor, ali em todo momento, até mesmo diante do grande sofrimento que lhe aguardava na cruz. Ele estava ali buscando a Tua vontade, buscando o Teu querer, para enfrentar aquilo que o Senhor já havia determinado. Pai, nos ensina. Reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos o pecado no nosso coração e sabemos o quanto necessitamos da Tua luz e da Tua orientação. Portanto, meu Pai, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e que possamos então viver no Teu temor, obedecendo ao que o Senhor assim determina, para que possamos ter uma vida aqui debaixo da Tua bênção. Meu Deus, assim eu te oro, assim te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus por isso. Nesse momento,